E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 6 do curso de Equações Diferenciais. Hoje a gente vai tratar de uma coisa que é bem nova pra gente, que é sobre equações diferenciais de segunda ordem que são redutíveis a equações diferenciais de primeira ordem. Lembrando o que é a ordem, né? A ordem é o mais alto grau da derivada que aparece na equação. Ou seja, se a gente tem um y, uma linha, no caso uma derivada normal, a equação é de primeira ordem. Se a maior derivada é o y duas linhas, então a equação é de segunda ordem. Tá? Então, o nosso caso mais geral, que a gente estudou até agora, foi o de equações desse tipo, né? De uma f grande, que depende de x, de y e de y', né? Isso aqui igual a zero. Essa forma que eu escrevi aqui é só a gente passar todos os termos para um lado e deixar o outro lado com zero, né? Quando a gente fala de equações de segunda ordem, a gente tem, na verdade, mais um termo aqui, que essa nossa f vai ser uma f de x, uma f de y, uma f de y' e uma f de y duas linhas igual a zero, tá? Ou seja, a gente vai ter uma combinação ali no meio de termos que contêm y duas linhas, tá? Por exemplo, uma equação que tenha todos esses termos pode ser 2y duas linhas mais 3y' mais e na xy igual a x. Aqui, se passar o x para o outro lado, fica menos x e a gente vai ter uma coisa que depende desses quatro termos aqui. A gente não sabe resolver esse tipo de equação agora, mas tem dois subtipos, dois casos particulares dessa forma aqui, que a gente consegue tirar essa segunda ordem da equação e fazê-la virar de primeira ordem, tá? Que casos são esses? O primeiro caso é o seguinte, é quando a gente tem uma equação do tipo uma f grande de x, y' e y duas linhas igual a zero. Ou seja, é um tipo de equação que não tem y no meio, mas a gente tem x, y' e y duas linhas. Combinações desses termos aqui. Quando a gente se depara com esse tipo de equação, o que a gente pode fazer que reduz a ordem desta equação diferencial? Assim, y depende de x aqui. Então, só para deixar claro, y é uma função de x. E aqui a gente não tem o y sem a derivada. Então percebam o seguinte, se eu definir uma função, digamos, v de x, que é igual a y', que é de x, né? Bom, essas duas funções dependem de x. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter que v' de x é igual a y duas linhas de x. Ou seja, substituindo de volta na nossa expressão do lado esquerdo, a gente vai ter que, na verdade, a gente transformou a nossa f numa equação diferencial de primeira ordem em v. Então, a gente fez uma substituição, que na aula passada a gente comentou que a gente ia começar a fazer muito disso a partir de agora. A gente vai resolver o problema para v, e lembrando que v é igual a y', a gente vai obter o nosso y integrando a v que a gente obteve aqui, tá? Então vamos fazer um exemplo para visualizar isso melhor. O exemplo é o seguinte. Supondo que a gente tenha a equação diferencial x, y, duas linhas, menos y' igual a x ao quadrado menos 2. Tá? Aqui a gente percebe que é uma equação de segunda ordem em y, só que a gente tem y duas linhas, y' e x. A gente não tem termos em y aqui. Então a gente pode fazer essa substituição que a gente viu aqui em cima.
a gente vai definir uma v de x que é igual a y' de x. E, por consequência, né, v' de x que é igual a y duas linhas de x. Substituindo isso aqui, a gente chega aqui. X, y duas linhas, que é v', x, v' menos v, vou passar isso para o outro lado, menos x ao quadrado mais 2 é igual a 0. Ok? Agora, vou dividir tudo por x. A gente fica com o seguinte, x mais 2 sobre x. Agora, como o intervalo tem que ser um intervalo onde os coeficientes de v sejam contínuos para a gente ter uma solução única, a gente está trabalhando ou com x maior que 0 ou menor do que 0 por causa dessa divisão por x aqui. Então, vamos supor que a gente está trabalhando aqui nesse problema com x maior do que 0. Ok? Então, isso aqui é igual a 0, né? Lembrando da nossa aula anterior, que a gente viu sobre equações lineares de primeira ordem, a gente pode, podemos voltar aquele termo para o outro lado, a gente chega aqui, v' menos v sobre x é igual a x menos 2 sobre x. Isso é uma equação linear de primeira ordem, né? Com 1 sobre x sendo a nossa f de x, né? Lembrem da forma. Era v' mais f de x v igual a uma g de x, né? Equação linear de primeira ordem. Então, se vocês não lembram, a gente acha um fator integrante da forma e na integral de f de x dx, multiplica tudo e resolve. Tá? Então, a nossa f aqui é 1 sobre x, então é menos 1 sobre x, então o nosso fator integrante é e na integral de menos 1 sobre x dx, que é igual a e na menos ln de x, porque a gente está trabalhando com x positivo, então a gente pode tirar o módulo. Isso aqui, propriedade dos logaritmos, fica ln de 1 sobre x, e na ln, funções inversas, isso aqui é simplesmente 1 sobre x, que é o nosso fator integrante μ de x. Né? Então, pegando este fator e multiplicando toda a equação por ele, o que a gente chega? Que v' sobre x menos v sobre x ao quadrado é igual a 1 menos 2x ao quadrado. Agora a gente pode escrever esse lado aqui como sendo um produto. O produto de 1 sobre x vezes v, derivado do produto, né? Que é igual a 1 menos 2 sobre x ao quadrado. Agora, para isolar isso aqui, a gente integra. Então, como é que fica? Isso fica v sobre x, que é igual a, integrando isso em x, a gente fica com, bom, integral de 1 menos 2x ao quadrado dx. Aqui a gente fica com x mais 2 sobre x mais uma constante arbitrária, ok? Isolando v, a gente chega que finalmente v é igual a x ao quadrado mais 2 mais cx. Essa é a nossa v, só que a gente não quer resolver esse problema em v, a gente quer saber em y. Lembrando então que a nossa substituição v era igual a y', a gente tem que agora integrar essa v para chegar na nossa y', tá? Então vamos fazer isso. Essa é a nossa v, né? Lembrando que y' de x é igual a v, que é igual a x ao quadrado mais 2 mais cx, a gente tem que y de x é igual
a integral disso aqui em x. Então, x² mais 2 mais cx dx. Isso aqui fica x³ sobre 3 mais 2x mais cx² sobre 2 mais uma outra constante arbitrária d. Agora, só escrevendo esses termos de uma forma diferente, a gente pode incorporar esse sobre 2 no c, porque c é uma constante arbitrária, né? Então, a gente chega aqui, finalmente, y de x é igual a x² sobre 3 mais 2x mais c x² mais d. Reparem o seguinte, a gente chegou numa solução que tem duas constantes arbitrárias, porque a gente está tratando de uma equação diferencial de segunda ordem. Então, a gente pode pensar informalmente que para a gente achar o y, a gente tem que integrar duas vezes em algum momento. Então, supondo que, por exemplo, y duas linhas é uma aceleração, se a gente resolve para a posição, ou seja, porque a derivada segunda da posição é a aceleração, a gente precisa, para determinar unicamente uma solução, da posição inicial e da velocidade inicial. A gente precisa de duas condições iniciais, ok? Então, é natural que a gente tenha duas constantes arbitrárias aqui. Então, não se esqueçam disso na hora de resolver os problemas, ok? Agora a gente vai para o segundo caso de equações de segunda ordem que são redutíveis à primeira ordem.